Estão aqui sentadinhos na minha frente, duas pessoas que ensinam a fazer leitura dinâmica. Professores Ricardo Soares e William Douglas, por favor, aqui. Olha só, eu estou todo equipado aqui, aqui tem cronômetro, tem aqui um microfone que eu não vou precisar agora, tem aqui os livros Leitura Dinâmica da editora Ímpetus, é isso? Isso. Está aqui. Aqui tem um livro de poesia do William Douglas, e aqui tem Como Passar em Provas e Concursos, também do William Douglas. Mas o assunto hoje é mais em cima da leitura dinâmica, né? Que é uma coisa que eu achei realmente fascinante. Você, aí o William, como é que foi essa parceria de vocês dois nesse negócio? Nós já tínhamos, tanto eu quanto o Ricardo, Deixa eu só explicar o livro de poesia. Esse livro de poesia eu estou lançando agora, é o primeiro livro em 32 anos, e tem aí tudo que eu experimentei de sentimento na vida, e fizemos um trabalho bem diferente. Eu trouxe ele de presente para ti. Muito obrigado, querido. Tem mosaico de foto de família, numeração invertida, é um livro bem puxando para o outro lado, para o lado da poesia, tem folha colorida dentro, então está aí um presente aí, uma parte. Tanto eu quanto o Ricardo tivemos a sensação interessante de desconfiarmos e duvidarmos da leitura dinâmica. Então ela é muito vendida como milagre, igual a história aí do Hubel, né? De faça isso, mas na verdade não existe milagre, o que existe é trabalho. Então, começando com essa sensação ruim diante da leitura dinâmica, às vezes até a frustração que a leitura dinâmica causa, quando ela é vendida como milagre, nós começamos a tentar descobrir se ela tinha alguma coisa de útil e acabamos descobrindo. Então, eu, de um lado, como juiz federal, como professor de direito, e o Ricardo já mais na área de administração, na área de consultoria. Nós nos conhecemos apresentados por um aluno que já tinha uma certa idade, já tinha desistido. Aluno de quê? Um aluno meu de leitura dinâmica. Ele fez o curso comigo e estava muito desanimado. Foi uma pessoa que... desistido? Ele estava desistindo de estudar, Jô. Ele, na verdade, ele me chamou a atenção por estar muito quieto, muito apático. E os trabalhos que nós fazemos são trabalhos participativos, de você experimentar mesmo, ver como a coisa funciona. E eu senti a necessidade de conversar com ele, o nome dele é Genilton, pessoa maravilhosa. E ele falou, Ricardo, eu acho que para mim não dá. Eu acho que para mim não dá, porque já passou da minha época. Eu estou afastado dos estudos fiquei muito tempo afastado dos estudos, eu não sei se eu vou conseguir. Eu falei, vamos experimentar? Vamos fazer e depois ver como a coisa funciona? Detalhe, essa pessoa, depois de algum tempo, volta a mim e diz o seguinte, estou estudando Direito e quero que você conheça um amigo meu. Me apresentou o William. Foi assim que vocês se conheceram? Foi assim que nós nos conhecemos. Agora, está aqui o livro de leitura dinâmica, está aqui, né? Então, como multiplicar a velocidade, compreensão e retenção da leitura. Há quanto tempo leva o curso de leitura dinâmica, vamos dizer assim, pode se chamar assim? Um curso vivencial, ele leva em média 24 horas. É uma duração média de um curso de leitura dinâmica, em prática. Agora, 24 horas é o que você gasta para passar as noções básicas, identificar qual a velocidade de leitura da pessoa, corrigir os vícios que ela tem. Agora, a partir daí, é 15 minutos por dia. Quais são os maiores vícios? Quais são os maiores vícios de leitura? Um deles está quase à sua mão. A pessoa vai ler, primeira coisa, já procura caneta. Muitas vezes nem percebe isso. Quando pega não a caneta para apontar. Para apontar. Muitas vezes as pessoas não percebem. Tem gente que só lê assim? Tem gente que já lê com a caneta. Isso eu não consigo fazer. Pois é. Mas tem gente que já tem como hábito. E mais ainda, Jô, tem gente que além de apontar, ainda grifa. Durante a leitura. E quando você empresta o livro, ele volta todo grifado, você tem vontade de bater na pessoa. O pior não é isso, Jô? Principalmente quando é em biblioteca, você também pega o livro já todo arrebentado. Com certeza. O pior é que as pessoas usam uma técnica que é fantástica, que é a técnica do grifo, usando muitas vezes o Lumicolor, mas por hábito. Então tá lendo. Isso aqui é super interessante, grifa. Isso aqui complementa, grifa. Isso aqui conclui, grifa, no final tá a página amarela. Toda grifada. Com certeza. Pintar logo de amarelo. O rolinho é muito mais rápido, sem dúvida. Olha só, e também aqui uma coisa que eu achei engraçada é o seguinte, quem lê na cama tem uma tendência a ler mais devagar? Bom, é a questão do conforto, né? É claro que
para que a leitura ocorra de maneira ótima, um conforto, é algo importante. Iluminação adequada, posicionamento corporal, mas se você vai para a cama, o tônus muscular fica muito mais para o relaxamento. E tem pessoas que leem assim, Jô. Aí tem o peso da gravidade, né? A ação da gravidade. Lê assim, deitado? Assim? Ah, tem. Mas aí fez a cabaninha e acabou. Tem, Jô, normalmente são os 3 momentos. A tendência do estudante é estudar da forma mais confortável possível. Então você vai dormir, quer ler uma poesia, quer ler um romance, vá lá. Mas tem gente que vai estudar para o vestibular, para concurso, e começa a ler deitado ou recostado. E aí são exatamente 3 momentos. O primeiro momento o cara está lá parado, aí acorda. Aí começa a abrir, olhar os olhos e ver aonde que eu estou. Dormindo como? Não, ele dorme. Então os 3 momentos que normalmente acontece, ele acorda. Aonde que eu estou, o cara não sabe a posição que ele dormiu. Outro momento é o momento do livro já enforcando, né? E o terceiro momento a gente fala. Se mata com o livro. Sim, ele sente enforcando. E o terceiro momento é o momento que a gente chama do momento do nojo, né? E aí é pior. Ele sente aquela... Baba no livro. Isso aí, provavelmente o auditório já deve ter tido essa experiência aí, alguém. Eu acho difícil. Alguém babar no livro? Alguém aqui já babou no livro? Pode depois passar a mãozinha assim? Já babou no livro? Fala a verdade. Nunca? Você, já babou? Ninguém gosta de babar. Em cima do livro. Hein? Já dormi em cima do livro. Já dormiu em cima do livro? Já dormi em cima do livro. Como é que você deita e pega o livro assim para ler? Como é que é? Começa assim, depois vai assim, aí vai assim. Adoro. Com certeza é um processo, né? Eu leio muito na cama, mas eu ponho o livro assim na cabeceira, aí tem uma coisa que segura as páginas. Perfeito. E aí eu fico assim, lendo assim. Mas aí é uma boa. Não... E tem a questão também do interesse. Se o propósito da leitura é relaxar, até mesmo trazer o sono, que também aí funciona muito melhor. Qual é a posição ideal para você ler? É sentado assim? Isso. É isso aqui assim? Sentado, mas não talvez nessa posição exatamente. Buscar uma cadeira confortável, uma posição onde você possa segurar o livro, isso também é importante, se não tiver já um apoio. Porque se a letra for pequena, Jô, você automaticamente aproxima, coloca na posição mais confortável. Se a letra é grande, muitas vezes você afasta e isso fica automático. Agora, tem a questão da iluminação, tem a questão do som. Muita gente gosta de ficar ouvindo música. Se é para estudo, não funciona. Não, isso aí Existe aqueles vícios comuns da pessoa ler em voz alta. Estuda e decora música. Exatamente. Está lendo, lê em voz alta, de ler mexendo a cabeça, isso acontece também. Tem gente que lê assim, né? Isso. Isso diminui a velocidade da leitura. Se ele começar a ler só mexendo os... vocalização, subvocalização. Se ele corrigir esses vícios, às vezes a velocidade de leitura dele dobra. Mas como é que é a leitura dinâmica? Não tem negócio de ler atravessado assim? Jô, existem várias técnicas. O que nós fizemos? Verificamos quais aquelas que eram verdadeiros malabarismos oculares, quer dizer, técnicas mirabolantes, mas de pouca eficácia, e procuramos aquelas, por exemplo, a própria leitura diagonal. Isso não funciona? Funciona, se você quiser uma visão muito superficial. Olha, aqui passa pelo início, introdução, passa pelo desenvolvimento, chega no final da conclusão. Aí você diz, olha, trata disso. E qual é a outra? A outra, que nós, inclusive, trabalhamos, se chama skimming. Do verbo to skim, deslizar. É um S lento e abrangente, onde você visualiza inicialmente o texto. E como é que você faz isso? Como é que é? É bem fácil, Jô. Você tem um texto? Tenho. Aliás, tem um texto meu aqui que eu escrevi na época do Collor. Depois nós vamos ler um trechinho. Muito bom. Quando o Collor chamou o Ulisses Guimarães de Bonifrate. Bonifrate e tal. Aí eu fiz um texto só usando palavras estranhérrimas, né? Mas vamos ler. Pega aqui, escolhe qualquer texto sem ser esse do Bonifrate. Perfeito. Aliás, por que está aí esse texto? Ele tem uma razão muito boa. Primeiro é um texto inteligente, né? Muito obrigado. Não, mas a gente realmente procurou textos que elucidassem alguma sensação. Uma delas é de que se a pessoa não lê todo dia, se ela não escreve todo dia, ela nunca vai ser. Não adianta fazer um curso de 24, 50, 60 horas de leitura dinâmica, depois nunca mais ler. Não lê todo dia, não se informe de uma hora para outra. E quando ele lê, ele vai conhecendo os termos. Claro que para chegar no nível desse texto aí, demora um pouquinho. Então vai lá, como é que é? Essa pré-leitura, ela passa primeiramente pelo título. Observação inicial, autor, tem autor. E varre o texto buscando a identificação de palavras-chave, palavras que chamam a atenção. Nesse texto, por exemplo, se pode observar que tem vários... dados numéricos, medidas, dias, uma progressão.
No final da pré-leitura, você não tem a compreensão do texto e não é esse o objetivo, mas você sabe que, por exemplo, é uma historinha, que não é um texto científico, que é uma historinha que fala de um homem que era pequenininho, foi aumentando, tem aqui as alturas deles progressivamente colocado e que depois diminuiu. Nesse momento que você tem uma visão superficial do texto, já sabe qual é o título, sabe quem escreveu, qual é o assunto como um todo, vem a hora de decidir. Quero ler o texto? Sim ou não? Quero ler o texto nesse momento? Não. Tem um outro mais importante? Ou é um momento para conseguir ler um texto, tem que fazer tudo isso primeiro? Faz uma avaliação se quer ler Sim. ou... É para você conseguir identificar melhor. melhor. É mais rápido ler o texto logo. É o que normalmente as pessoas fazem. Deixa eu ver aqui. Quando chegam no final, fazem a identificação. Poxa, não precisava ter lido. Na verdade, o que Tem você alguém tem que fala, não precisava ter lido? Muitas pessoas. É? Na verdade, o que você precisa estabelecer é qual a relação de custo-benefício do tempo que você vai gastar ali, se é uma leitura para um estudo, para um concurso, se é uma leitura de prazer, se é uma leitura meramente informativa. Então, essa pré-leitura, ela serve. Se você está querendo só ter uma informação rápida, ela já pode ser o suficiente. Sei, mas quer dizer, na realidade, então isso para quem lê por prazer não funciona, né? Não, a leitura dinâmica para quem lê por prazer é o mesmo que você ir visitar um castelo, um museu e passar correndo. Não funciona, não adianta. Olha só o texto do Bonifrati, que é só com palavras... Eu fiz no mesmo texto, no mesmo estilo do Collor. Mas assim, leia o texto no menor tempo possível e avalie sua velocidade mecânica. Despreze a compreensão nesse exercício e acelere ao máximo. Vou ler. Você marca para saber usar isso aqui? Deixa eu ver. Hein? Não? Ainda aqui. É aqui, ó. Aqui. Kelly, marca para mim, Kelly. Tá? Tá pronta? Tadã! Será o Bonifrati? Quedei-me incrédulo ante a conspicuidade que me prestaram ao termo Bonifrati, do qual me servi durante as epipes e pitéus deglutidos por ocasião da efeméride do habitáculo do dileto correligionário Onaireves. Por que tamanho pasmo? Acaso seria eu totalmente ignaro do vernáculo? Pensam os que clamam contra mim que só frequento Valhacouto de Papalvos, onde o chulo é primaz? Triste falácia, sou douto palrador, apenas por vezes oculto a pleiade do meu verbo, plectro puro por natural recato, deleito-me a refletir no semblante alvar dos malquistados, se me ouvissem brindar com mais vocábulos a malta platípode que repito. Assombraram-se com Bonifrati? Que tal Casquilho? Casquilho, sim, tem jetetura. Julgar maçar minha chusma abolestada? Recolham-se, da minha boca jamais ouvirão linguajar de bolicheiro. Chega, né? Quanto tempo deu isso? Deu 53 segundos. Pô, mas ler em voz alta é mais lento, né? Muito mais lento. Inclusive, ler em voz alta é um dos hábitos que nós colocamos como prejudiciais para aquisição de informações. Existem pessoas que são auditivas, então elas memorizam ouvindo. Então essas pessoas, às vezes, elas leem em voz alta e ela consegue guardar a matéria toda para uma prova, para um vestibular. Em quanto tempo a pessoa fica craque em leitura dinâmica mesmo? Mesmo. A partir de um trabalho prático, colocando no dia a dia, eu acredito que 1, 2 meses já é o suficiente para incorporar os hábitos. Lendo todo dia. É o que a gente pode dizer, não é milagre, né? Não é. Bom, eu conversei com o Ricardo Soares e com o William Douglas, que estão aqui lançando um livro sobre leitura dinâmica. Muito obrigado pela presença de vocês. Daqui a pouco a gente volta.